Minas, Eu jurava que Muriaé era Rio. E eu falei, não faz sentido, gente. O cara é do Rio, mas tem todo jeito de mineiro e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, enfim, que bom que é Minas. Né? Eu nasci em Muriaé. É nosso. E fica Muriaé para a fronteira, para a divisa com o estado do Rio, fica a 20 e poucos quilômetros. Aí já é Raposo, Natividade, já é Laje do Muriaé. Aí vem Itapiruna, que é a cidade que o pessoal mais conhece. Mas eu nasci em Muriaé e Capitinga fica perto de Muriaé. Eu ouvia falar da Capitinga, nunca tinha ido a Capitinga. Fui ir com 30 anos depois de carreira que eu fui. E não era nada, não é, né? É um arraial. Eu só citava a Capitinga. E o personagem tinha que sair de algum lugar, né? Tem o Joselino Babacena, né? Mas o Nessa Capitinga era o Barnabé, por exemplo, é do Escorrega Lavaium, né? Barnabé. Escorrega Lavaium. E existe também na cidade? Escorrega Lavaium? Não. Escorrega Lavai 2? Ele falava que era de lá, porque tinha que ter vindo de algum lugar, né? Não pode nascer da folha de cebola. É verdade. Né? Vem de onde? Você é de onde é, né? Então eu ouvia falar da Capitinga, e quando criei o personagem, eu achava que Capitinga era um lugar atrasado, e é tão pequeno, tão irrelevante quanto os outros lugares que eram, né, dali da região em volta de Muriaé. Então, eu comecei a contar essas piadas, porque desde garoto eu sempre fui de contar piada. Assisti os programas desde o Café Sem Concerto, nos anos 70, na Tupi. Café Sem Concerto. Né? Depois na Globo, TV Globo, Canal 4, aí tinha o Chico Anísio, aí tinha o Globinho. Sim. Chico Anísio era da Rádio Marinque Veiga, né? Da Excelso também. Chico Anísio, quando eu fui para televisão com 26 anos, Chico Anísio já tinha uns 40 de carreira, tá bom? É mole? Caramba. Imagina, onde é que o cara tá? A régua dele, onde é que tá lá, ó. Mas isso era quando? Em 70 mesmo? Não, isso em 90. Outubro, quando você entrou pra televisão. 90. Quando eu fui pra lá, o Chico Anísio já tinha 40 anos de carreira. Olha, vê se pode. Nossa, olha a distância que nos separava. Eu com 6 anos de carreira. Quando eu fui pra escolinha, que eu comecei em 84, não tinha nem completado 6 anos ainda. Eu comecei dia 7 de dezembro de 84. E na televisão você começou na escolinha? Fui pra escolinha. Já fui lá pro alto também, né? Oh. Aí, se eu não tivesse me qualificado nesses 6 anos, fazendo shows da Zona da Mata até o Campo das Vertentes, que é aquela faixa de baixo do estado de Minas ali, e ainda sem o triângulo, né? Você vê ali aquela faixa de baixo, são 500 quilômetros de Muriaé, de Juiz de Fora lá. E a TV Globo pegava o sinal, chegava até Poços de Caldas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e sul de Minas. E o meu empresário, que é irmão do Magela, que é hoje, ele ia na frente vendendo os shows, com 15, vendendo, não, tratando, né? Porque ninguém me conhecia. Então... Magela tá com você desde aquela época? Magela tá desde 90. Nossa, uma vida praticamente. E o Guto, irmão do Magela, começou em 84 e foi até 96. O Guto ficou esses 12 anos. Né? Magela em 90, Magela fazia agenda. Então o Guto tratava os shows, contratava tudo direitinho e já passava para Magela a agenda. Então Magela era um produtor, né, do show. E isso foi até eu sozinho, com mais 2 funcionários, um funcionário, eu fui de 84 até 90. Aí depois com o Globo explodiu de 100 para 10 mil, né, aí em nível nacional, né. Aí tinha aquela logística toda, tanto para show, que nós montávamos, que nós tínhamos um problema muito grande,
Porque eu trocava de roupa 5 vezes, né? Então tinha que ter camarim, tudo direitinho. O que eu fazia era voz, então não adiantava alugar PA, alugar som de banda. O sujeito tinha som, mas para atender banda, o que eles fazem? Põe 2 PA aqui na frente e abre o som. O da frente eu ouvi alto demais e o último lá para ouvir de acordo. O que nós fazíamos? O palco estava aqui, tinham 4 caixas de som na frente, 4 caixas de som do meio para trás. E nós modulávamos o som para quê? O pessoal da frente não ouviria muito alto e o pessoal de trás para ouvir. Só que tinha um problema de delay. Então o que tinha que fazer? 4 caixas tinham uma potência de som e outra potência era para as outras 4 de trás. E porque o que eu usava era para voz, não é para música, e é para voz, a modulação toda era para voz. E show de humor, se você não entender, se não ouvir direito, você não ri. Isso é verdade. Fundamental, é fundamental. Um problema grande, né? Fundamental. Então, não estou ouvindo, pronto, acabou. Acabou o show desse jeito. Zum lá de trás, não tinha. Alto demais aqui na frente. Então, o que nós fazíamos? Nós levávamos nosso som, ponto. Aí eu levava o som, a luz, o projetor, porque enquanto eu estava trocando de roupa, que eu trocava 5 vezes, no intervalinho de 3 minutos, passava um filminho com os personagens. Então, ia entrar a Marieta, entrava a Marieta. Um filminho que antecedia. Depois entrava um filminho sempre antecedendo quem viesse a seguir, né? E isso era 2 horas, 2 horas e 15 de show. E nós dávamos também o cartaz e o ingresso e o bilheteiro, que era nosso. O que ia receber os ingressos. Que também montava, que também desmontava e dirigia e montava camarim, e o Magela ficava comigo no camarim. Às vezes não tinha jeito. Às vezes é uma produção muito grande, então tinha um funcionário para me ajudar a trocar de roupa. E era trocar de roupa sim. Porque começa a marcar os 3 minutos para você trocar de roupa, a hora que você sai do palco. Se o palco for longe para o camarim, quanto tempo? Eu já perdi 30 segundos. Exatamente. E para voltar mais 30 segundos, então só tinha 2 para trocar de roupa e suado. Tu troca a roupa rápido, suado, você vê? Tem uma logística assim. Imagina, e no pau, cara, e no pau. E foi isso até antes da pandemia. Aí na pandemia nós demos, antes, uns 2 anos antes da pandemia, nós estávamos fazendo só o Nerso Capitinga. Aí depois da pandemia, aí vai eu, Magela, se for longe vai o motorista, se não, vamos eu e Magela e o microfone. Acabou que a parafernália toda, acabou tudo, não tinha a menor necessidade. O Ari Toledo falou assim, Pedro, você faz um show 2 horas e 15, cara. Nossa, eu fico imaginando o tempo para memorizar tanto conteúdo. Sim. Mas depois... Porque tem as piadas daquele show. Aí quanto mais conta, mais ela petrifica, né? Melhor ela fica. Você vai lapidando. Rapaz, às vezes eu estava contando piada lembrando de obra lá em casa. Tem aí no piloto automático, aí tem uma hora que eu falo assim, meu Deus, será que eu falei essa frase aqui, essa fala? Porque se não falar, não vão entender lá na frente. E aí 2 cérebros trabalhando. Eu contando e preocupado com isso. Aí eu vou contar a piada. Eu falei, graças a Deus, riram. Né? Porque tem piada que as nossas piadas não começam. Você não começa agora e vai rir só no final, não. Ela tem os pontos de riso, as situações, a valorização de cada situação, para melhorar, para favorecer o entendimento lá na frente. Então era fundamental nós termos essa estrutura. E aí, às vezes fazia show, empatava, mas não tem problema, largamos um nome bom. Né? Então era. Com certeza. Nosso negócio não era aquele show. O negócio é o próximo. O próximo. E o produtor gostar, né? Porque quando o produtor gosta do seu show, ele penhora a palavra dele. Sim, com certeza. E aí vai. 40 anos de carreira. E antes de você criar o personagem, o que você tinha de referência? Não, nada, normal, coisa boba. Rapaz, eu sempre fui de contar piada, né? Eu sempre ouvia Barnabé, ouvia os programas do Chico, do Jô, né? Os outros programas, Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon.
né? Os programas da Balança Mas Não Cai. Então eram esquetes, né? E o que eu fazia era fazer a voz de um personagem, fazer a voz do outro, e o perfil de cada personagem, você percebe que hora que um está falando no diálogo, que aquela troca de informação ali, você percebe exatamente que hora que um está falando, que hora que o outro está falando. E o perfil deles já foram traçados. Quando chega lá no final, aí aquela situação toda se resolve. Então, isso precisa de muita atenção, né? Então, quando eu estava criando a piada, eu já via pontos que eu não podia falhar, pontos que tinha que valorizar, e você tem que distanciar ao máximo. Você não pode nem deixar o sujeito imaginar que o final é aquele. Você não pode dar pista nenhuma. Sem spoiler. Você tem que esconder, o resultado. Né? Então, era uma delícia, é muito gostoso fazer. Eu e a minha diretora, a Lúcia Martins, que me capacitou, né, nesses 6 anos que nós trabalhamos para chegar na Rede... Não trabalhando para chegar na Rede Globo, foi consequência. E chegar lá, já, tipo assim, a maioria do pessoal chega com carteira B. Eu já cheguei com DE, né? Que pode dirigir tudo. E tanto textos que eu criava, quanto textos que vinha da produção, e com liberdade para mexer, que o Chico me deu liberdade para mexer, que eu peguei uns textos do Sérgio Malandro, que o Sérgio Malandro tinha saído, eu ia ficar uns 15 dias só faz de conta ali, né? Só para ver como é que era o funcionamento. Até os redatores mandarem piada para mim, baseado no perfil do personagem. Aí o Sérgio Malandro saiu, o Chico me chamou, no mesmo primeiro dia. Aí me chamou: Pedro, tem essas piadas aqui do Sérgio, do Sérgio Malandro, ele saiu, você quer? Eu falei, imagina, a maior oportunidade da vida, né? Como é que fala que não? Aí, mas o texto não estava de acordo para mim. Com certeza, você não vai chegar lá, glu, glu, não tinha a menor possibilidade, né? Aliás, o Nersa Capitinga nem sabia onde é que estava, né? Então, eu vi o Sérgio Malandro fazendo isso, algumas coisas, porque às vezes eu viajava... Mas foi difícil você adaptar as piadas dele no seu estilo? Não, aí como eu e a Lúcia... Só tirava os bordões e colocava os seus, não? Não, mas veio a piada. De tudo que ele estava falando, eu só peguei a piada, só o cerne ali, só o básico ali. Aí eu contei a piada do meu jeito. Como eu já tinha ouvido centenas de piadas dos outros, eu só peguei e contei, adaptei para o personagem da roça. Entendeu? Com o linguajar dele. Aí foi um sucesso. E você tem facilidade de trocar, tipo assim, do personagem pro Pedro, do Pedro pro personagem? Agora eu quero saber se isso confunde você de vez em quando. Às vezes você quer falar sério, você fala igual Nersa, igual Pedro. Não, tem domínio, tem domínio do personagem. Criei de 81. O personagem da sua vida. Vê se pode, não tem jeito. Já assistiu aqueles filmes que o cara tem 2 personalidades, tipo, tem um do Jim Carrey, que ele é um cara, depois ele é outro, ele fica tocando toda hora. Pois eu faço isso no show, No show eu tô pensando em obra, pensando o carro se vai ficar pronto na segunda-feira, tô lá fazendo show, então e a piada tá indo. Ela tá indo. Algum dos seus personagens, Pedro, foi uma espécie de alter ego seu? Alguém que você imaginava? Não. Sei lá? Ou não? Todos foram meramente não, porque o bêbado, um bêbado, um travesti, um paquerador, né? E um português. Então, não é Estou assim, te perguntando isso porque teve já vários artistas aqui na área do humor que declaravam que era uma espécie de alter ego, né? Algo que ficava no subconsciente e tal, mas que aí a pessoa acabou criando aquilo, projetando num personagem aquilo que estava meio internamente. Tal. Não, é feito para palhaçada, para deboche, ficava uma renca de sujeito atrás de mim só para ver fazer palhaçada.